Recuerde que el verdadero poder del amor no es suficiente que el amor por el poder. Muchas gracias. Después de esta comida, la asesinaron en un restaurante ubicado en Quevedo, província de Los Ríos. 29 de abril de 2024, Landy Párraga, uma ex-miss equatoriana, foi assassinada a tiros enquanto almoçava com seu namorado. Mal sabiam as pessoas que sua morte revelaria seu envolvimento com cartéis e os segredos chocantes escondidos por trás de sua vida glamourosa. É isso que acontece quando narcotraficantes mulheres se envolvem com cartéis brutais. 2014, o cartel Los Zetas capturou a assassina mais letal, Yesenia Pacheco, também conhecida como La Güera Loca, que significa a bruxa louca. Eles a caçaram por 5 anos, e agora era a hora de ela pagar o preço por tudo o que fez contra os Zetas. No mundo dos cartéis de drogas mexicanos, Yesenia Pacheco Ramírez era um nome que aterrorizava até os sicários mais experientes. Ela não era apenas temida, mas também profundamente odiada pelos membros dos cartéis rivais, que tinham raiva dela porque por muitos anos Yesenia os aterrorizou sem que conseguissem levá-la à justiça. Na verdade, seus métodos de assassinar membros de cartéis rivais eram insanos, daí seu apelido. 2009, Yesenia entrou para o cartel do Golfo. Para ela, essa decisão foi quase natural, pois nasceu em Navolato, Sinaloa, onde o cartel do Golfo era altamente respeitado. Ela queria respeito, queria dinheiro, e ser membro de um dos cartéis mais violentos do México prometia tudo o que ela desejava. Mas os novos membros precisam começar de baixo e provar seu valor. Então, Yesenia foi designada como Falcão. No mundo dos cartéis, os falcões são como espiões. Eles atuam como vigias para alertar o cartel sobre movimentações da polícia ou do exército. Também espionam cartéis rivais. E ser mulher tornava o trabalho muito mais fácil, pois elas são menos suspeitas. Yesenia não perdeu tempo em mostrar aos seus superiores que era capaz de fazer qualquer coisa que lhe fosse exigida, coisas que até mesmo os sicários mais experientes considerariam extremas. Graças às suas habilidades únicas e à falta de emoções, ela rapidamente subiu na hierarquia, conquistando uma reputação dentro da organização. 2010, o cartel do Golfo, repentinamente, confiou a Yesenia sua própria facção. Ela se tornou a primeira mulher a receber tal honra, liderando um grupo de assassinos de elite chamado Las Renas. Esse foi um papel que ela abraçou com paixão. Sua missão era clara e brutal: aniquilar o Los Zetas, que na época era o principal rival do cartel do Golfo. Yesenia teve permissão para ser tão extrema quanto quisesse, e foi exatamente isso que ela fez. De 2011 a 2013, ocorreu o auge do reinado de terror de Yesenia. Atos como decapitações, esfolamento de rivais ainda vivos e desmembramento de seus cativos eram comuns. Yesenia era extremamente brutal, e ninguém sabe ao certo quantas pessoas ela matou. É assustador pensar nisso, mas algumas pessoas dizem que foram muitas, talvez até centenas. Ela e seus comparsas estavam sempre em busca de poder e não se importavam com mais ninguém. Matavam de forma rápida e sem qualquer emoção, como se não fosse nada. Em 2011, a internet testemunhou um espetáculo chocante em um vídeo no qual Yesenia apareceu no centro das atenções. Com um sorriso macabro nos lábios, ela pegou um facão e começou a perturbadora tarefa de decapitar um membro do cartel Los Zetas. Tudo durou cerca de 2 minutos, mas a natureza brutal do vídeo tornou difícil assisti-lo. No vídeo, ela golpeava sem piedade ou remorso, mas o horror estava apenas começando. Quando a cabeça rolou para o lado, outro membro do cartel avançou com um estilete na mão. Ele então começou a esfolar o rosto da vítima com precisão, como um açougueiro preparando um corte de carne. Durante 10 longos minutos, ele retirou a pele enquanto o grupo vibrava e ria diante da câmera. Mas ainda assim, o pior estava por vir. A câmera então se moveu para outro grupo, cujas mãos estavam encharcadas de sangue, enquanto eles golpeavam e serravam o corpo, reduzindo-o a uma pilha de carne e ossos. Esse foi o vídeo que tornou Yesenia, a psicopata loira, famosa no México. No entanto, seu reinado de terror não duraria muito. O ano de 2014 foi quando o destino determinou que ela pagaria por todos os seus crimes. Yesenia conseguiu fugir da captura por 5 longos anos de um cartel rival. Durante esse tempo, o cartel Los Zetas fez de tudo para capturá-la, mas Yesenia era astuta demais.
Embora pudessem simplesmente executá-la, os Zetas não queriam apenas matá-la, queriam pegá-la viva. Eles queriam fazer um espetáculo com a psicopata loira que foi responsável pela morte de seus membros. No dia em que foi capturada, Yesenia foi emboscada por 3 de seus esquadrões da morte. Desta vez, não havia escapatória, e ela sabia que seu destino estava selado. Então não ofereceu resistência. Enquanto não perderam tempo em decapitar seus 3 companheiros, os sicários dos Zetas se dedicaram a garantir que Yesenia sofresse por muito tempo. Ela foi torturada e humilhada por todos, enquanto tudo era registrado em vídeo. Quando terminaram de brincar com ela, o verdadeiro horror começou. Um dos homens cortou sua garganta habilmente, de modo que ela começou a sufocar com o próprio sangue, ainda viva. Eles então a deixaram sofrer dessa forma por um tempo, antes de cortar sua cabeça com um facão. Os Zetas fizeram questão de que ela fosse punida exatamente da mesma maneira como executou aqueles que tiveram o azar de ser suas vítimas. Seus restos mortais foram encontrados alguns dias depois, esquartejados e enfiados em uma mala, que foi descartada em um lixão. O cartel dos Zetas a descartou intencionalmente como lixo, enviando uma mensagem clara sobre o que pensavam dela. Por mais brutal que tenha sido a morte de Yesenia, não se compara ao que aconteceu com a próxima narcotraficante. Recuerde que el verdadero poder del amor no es suficiente que el amor por el poder. Muchas gracias. Después de esta comida, la asesinaron en un restaurante ubicado en Quevedo, provincia de Los Ríos. Em 2022, Landy Párraga participou do concurso Miss Equador e rapidamente se tornou famosa. Mas o que a tornou ainda mais famosa foi seu envolvimento com um dos cartéis mais poderosos do Equador, que resultou em sua morte em uma sucessão inesperada de eventos. Landy Párraga aproveitou ao máximo sua participação no concurso Miss Equador de 2022 para ganhar popularidade. Depois de representar a província de Los Rios no concurso, ela se tornou muito ativa nas redes sociais, onde compartilhava sua vida vibrante com seus fãs. Sua vida, pelo menos na superfície, parecia quase mágica. Seu Instagram estava repleto de imagens elegantes, exibindo seu estilo de vida luxuoso, trajes deslumbrantes e viagens para lugares paradisíacos. Com mais de 1 milhão de seguidores, Landy vivia o tipo de vida com que muitos sonham. Mas, por trás desse glamour, havia um lado de sua vida oculto de seus fãs, um lado que acabaria trazendo consequências devastadoras. A vida que Landy levava era uma vida que apenas um milionário poderia bancar. Era estranho que ela conseguisse manter esse estilo de vida em um país pobre como o Equador, mesmo sem ter nenhuma fonte de renda verificável que justificasse esse nível de riqueza. No entanto, seu segredo não permaneceria escondido por muito tempo. A primeira prova de que ela escondia algo surgiu quando seu nome apareceu ligado a Leandro Norero, um notório narcotraficante equatoriano, popularmente conhecido como El Patrón. Todo mundo no Equador associava o nome de Norero ao poder e ao medo no submundo do crime. Ele era conhecido por seu envolvimento no tráfico de drogas e em outras operações criminosas, sendo uma das figuras mais poderosas do crescente cartel equatoriano. Mas sua influência não se limitava ao mundo do crime. Ela se estendia também à política e a diversos níveis da sociedade, graças à sua grande fortuna. Apesar de ter muitos aliados no governo, ele ainda era um alvo sob intensa vigilância das autoridades e acabou se tornando o foco de uma grande investigação criminal chamada Metástase. Essa investigação tinha como objetivo desmantelar sua rede, implicando mais de 50 pessoas, incluindo funcionários do governo e advogados. E, chocantemente, Landy estava entre os envolvidos nessa teia. Como parte da investigação Metástase, a polícia obteve o telefone de Norero e nele encontrou uma série de mensagens e conversas que revelavam sua ligação com Landy. A princípio, parecia inimaginável que uma rainha da beleza, com uma vida tão pública, estivesse ligada a alguém como Norero. Mas essa era uma prova de que ela não apenas namorou Norero, como também sabia no que ele estava envolvido. Norero confidenciou a seu advogado suas preocupações sobre a descoberta de seu caso com Landy. Sabemos disso graças a registros divulgados pelo Ministério Público do Equador. Ele temia que sua esposa descobrisse, pois sabia que tal revelação poderia fazer seu mundo desmoronar. Esse não era um relacionamento comum. A conexão entre eles sugeria algo mais profundo, possivelmente envolvendo atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, levantando questões preocupantes sobre até que ponto Landy poderia estar envolvida. Lina Romero não é alguém com quem se deva mexer.
Como esposa de Leandro Norero, ela não se limitava a ficar ao seu lado como uma esposa passiva. Pelo contrário, ela igualava seu poder e sua reputação como uma perigosa chefe do narcotráfico. O suposto papel de Romero está longe de ser discreto. Ela foi acusada de subornar juízes e promotores, o que sugere que tentou influenciar justamente o sistema judicial que deveria manter pessoas como ela sob controle. Essa não era a única acusação contra ela. Investigações sugerem que ela também lavava dinheiro para Norero, alimentando sua rede ao garantir que seus lucros ilegais permanecessem limpos e acessíveis, mesmo com as autoridades se aproximando. Mas suborno e lavagem de dinheiro foram apenas o começo. Norero tinha medo do que Lina faria se descobrisse sobre Landy, mas Landy parecia não se importar. Todo o seu foco estava em aproveitar os privilégios de namorar um chefe de cartel tão rico e poderoso quanto Norero. No dia 25 de maio de 2022, em uma série de 19 operações coordenadas, a polícia invadiu vários locais nas províncias de Manabí, Guaias e Santa Helena, apreendendo mais de 6 milhões de dólares em dinheiro, além de barras de ouro, joias e armas de fogo. Norero foi preso durante essa operação e seus laços com grupos como Los Lobos, Los Tiguerones, Los Lagartos e Choni Killers significavam que ele enfrentaria uma pena de prisão severa. Essas gangues, conhecidas por sua crueldade, dizem ter parceria com o CJNG. Essa rede permitiu que a influência de Norero ultrapassasse as fronteiras do Equador, expandindo seu alcance no tráfico internacional de drogas. Após ser detido, Norero foi transferido para a prisão de Latacunga, conhecida por abrigar detentos de alta periculosidade. No entanto, sua prisão não marcou o fim de sua história. O sistema prisional do Equador, famoso pela violência ligada a gangues e por motins, tornou-se o cenário do capítulo final de Norero. Assim, apenas 5 meses após sua prisão, ele foi assassinado dentro dos muros da prisão de Latacunga. Isso significava que Lina agora estava completamente no comando de sua organização e que sua amante, Landy, não tinha mais ninguém para protegê-la. No dia 29 de abril de 2024, a tensão em torno desse relacionamento secreto atingiu um trágico clímax. Naquele dia, Landy e seu novo namorado almoçavam em um restaurante em Quevedo, uma cidade movimentada do Equador. Después de esta comida, la asesinaron en un restaurante ubicado en Quevedo, provincia de Los Ríos. Imagens de câmeras de segurança mais tarde revelaram o que aconteceu. No meio da refeição, 2 homens armados e mascarados entraram no restaurante, analisando o ambiente. As imagens mostram Landy, aparentemente ciente da presença dos homens, virando-se levemente enquanto um deles se aproximava e começava a atirar. A rajada repentina de disparos atingiu tanto Landy quanto seu namorado, deixando-os mortalmente feridos. O horror do assassinato deixou muitos se perguntando como os assassinos sabiam onde encontrá-la. ¿Qué sabían los policías de Landy? Pouco antes do ataque, ela havia postado uma foto no Instagram mostrando sua refeição, um prato de ceviche de polvo. Os investigadores suspeitam que essa simples postagem pode ter revelado sua localização, dando aos atiradores uma pista exata de onde ela estava. O que parecia ser uma atualização inofensiva para seus seguidores pode ter sido tudo o que seus inimigos precisavam para localizá-la. Mas quem teria desejado a morte de Landy? E por quê? Teorias surgiram rapidamente, muitas das quais apontavam para a viúva de Norero como a possível mentora por trás do assassinato. Acredita-se que ela possa ter descoberto o caso e buscado vingança, executando uma resposta amarga e mortal à traição de seu marido. Essa teoria se alinha com o que o próprio Norero temia. Ele chegou a dizer ao seu advogado que morria de medo de sua esposa descobrir sobre Landy, pois sabia que isso levaria ao desastre. É assim que acontece com mulheres que se envolvem com chefes de cartéis que têm esposas poderosas. Então, o caso de Landy não é um acontecimento raro, mas ganhou atenção por causa de sua popularidade. Se você acha isso perturbador, espere até ouvir o que aconteceu com a próxima pessoa que mexeu com um cartel mortal. Em 12 de abril de 2015, pistoleiros do cartel Los Metros capturaram Jocelyn Alejandra Ninho, infamemente conhecida como La Flaca, ou a Magricela. Curiosamente, sua história é a do caçador se tornando a caça, mas da forma mais extrema possível. Jocelyn Alejandra Ninho entrou no mundo do narcotráfico como uma assassina ligada ao notório Cartel do Golfo,
uma poderosa organização criminosa profundamente envolvida na violência do estado de Tamaulipas, no México. Seu apelido não apenas fazia referência ao seu porte esguio, mas também tinha um significado mais sombrio, pois era uma homenagem a Nossa Senhora da Santa Morte, uma santa esquelética feminina, temida e ao mesmo tempo venerada por muitos mexicanos, especialmente dentro do obscuro mundo do tráfico de drogas. Na verdade, apenas as assassinas mais temidas recebiam o nome de La Flaca, e Jocelyn conquistou esse reconhecimento sendo implacável. A jornada de La Flaca, no submundo do cartel, não foi um acidente. Como muitas mulheres atraídas pelo crime organizado, ela foi recrutada por sua aparência, o que lhe permitia se misturar facilmente e evitar suspeitas tanto de rivais quanto das autoridades. Essa habilidade se mostrou essencial em um mundo onde ser invisível poderia significar sobrevivência. Também significava que ela poderia eliminar seus alvos com mais facilidade, já que a maioria dos homens não consideraria uma mulher tão bonita uma assassina de sangue frio. Mas sua trajetória dentro do cartel do Golfo não se resumia a evitar a detecção. La Flaca era uma soldado em todos os sentidos. Ela fazia parte de um grupo feroz chamado Los Ciclones. Seu papel era enfrentar facções rivais como Los Metros, um grupo inimigo que lutava pelo controle nas intermináveis guerras territoriais do cartel. Em 5 de janeiro de 2015, uma foto de Jocelyn surgiu na internet, mostrando uma jovem com um sorriso inocente, porém assustadoramente armada e vestindo um colete à prova de balas. Essa foi a imagem que consolidou a popularidade de La Flaca. A imagem, vazada no Valor por Tamaulipas, rapidamente circulou pelas redes sociais e lhe rendeu muitos admiradores. Isso também a transformou em um alvo principal, tanto para o governo quanto para gangues rivais. As autoridades suspeitam que a foto tenha sido publicada por Los Metros, uma facção rival dentro do cartel do Golfo, com o objetivo de expor Jocelyn e torná-la um alvo marcado. Em 12 de abril de 2015, Los Metros capturaram Jocelyn e 2 de seus aliados. No dia seguinte, as autoridades encontraram seu corpo desmembrado dentro de um cooler abandonado em Rio Bravo. Seus membros haviam sido decepados, assim como os de outros 2 corpos que estavam ao seu lado. Uma tatuagem com seu sobrenome, Ninho, foi a única maneira que as autoridades tiveram para identificar seus restos mortais. E se seus assassinos queriam aumentar o medo do público, conseguiram ao divulgar imagens chocantes na internet. Foi uma mensagem brutal direcionada à sua facção, Los Ciclones. Para seus algozes, Jocelyn viveu a fria realidade de assassinar inimigos do seu cartel e morreu sofrendo o mesmo destino que impôs a outros. Embora a morte de Jocelyn seja indiscutivelmente horrível, a punição aplicada a uma jovem aparentemente inofensiva deixará você sem palavras. Março de 2024. Gabriela Lima Santana desapareceu sem deixar rastros. Mal sabia alguém que ela havia encontrado um destino terrível, provando o quão perigoso é se envolver com cartéis. No dia 13 de março de 2024, Gabriela deveria estar se preparando para seu aniversário, que aconteceria no dia 14 daquele mês. Enquanto tudo parecia normal, sua família não fazia ideia do perigo em que Gabriela estava. Nos últimos dias, ninguém tinha visto ou ouvido falar de Gabriela, mas presumiram que ela estava bem e provavelmente com seus amigos. Eles também tinham certeza de que ela não perderia seu aniversário, então esperavam que ela aparecesse pelo menos um dia antes. No entanto, quando a noite começou a se aproximar naquele dia, todos começaram a se perguntar por que ela não daria sinal de vida antes da data especial. Foi nesse momento que decidiram reportar a situação à polícia. No Rio Grande do Sul, Brasil, onde esse incidente aconteceu, desaparecimentos não eram raros. Na verdade, eram quase esperados. A região era um campo de batalha para guerras entre facções, com operações policiais acontecendo regularmente. Tanto as gangues quanto a polícia tinham reputações temidas, ambas acusadas de deixar um rastro de desaparecidos e mortos. Uma das facções mais temidas nessa região era a Bala na Cara. O nome já dizia tudo. Cruzar o caminho deles significava arriscar levar um tiro no rosto. No entanto, para aqueles que realmente os enfureciam, a punição ia muito além de um simples tiro. Gabriela Lima Santana estava destinada a um destino ainda pior. Apenas alguns dias após o desaparecimento de Gabriela, um vídeo horrível começou a circular. Nele, um homem estava ao lado do corpo esquartejado de uma mulher dentro de uma banheira, cortando e sorrindo para a câmera. A mulher foi logo identificada como Gabriela. Seu assassino estava
artejou seu corpo, colocando os restos mortais dentro de uma mala antes de descartá-la em uma vala em Capão da Canoa. O homem no vídeo, posteriormente identificado como um membro da facção de 49 anos, parecia perturbadoramente satisfeito com sua tarefa macabra. Ele estava acompanhado por um cúmplice de 23 anos. Seus rostos logo foram expostos ao público, mas a polícia manteve seus nomes em sigilo. No dia 24 de março de 2024, vários dias após o desaparecimento de Gabriela, trabalhadores municipais que removiam lixo de uma vala de drenagem se depararam com uma cena macabra. Um dos trabalhadores, ao vasculhar os detritos, paralisou de repente. Ali, boiando na água, estava um braço humano. Pouco mais adiante, uma mala exalava um forte cheiro de carne em decomposição. Quando peritos forenses retiraram a mala pesada da vala e a abriram, encontraram uma cena chocante. Dentro estava o corpo de Gabriela, desmembrado e compactado em seu interior. Seus membros e torso também estavam enfiados dentro da mala. E não era só isso. Pedras também estavam dentro da mala para ajudar a fazê-la afundar na água. Além disso, perto da mala estavam espalhadas serras, facas e outros instrumentos cortantes que se acreditava terem sido usados por seus assassinos. Na verdade, a polícia só conseguiu confirmar sua identidade por meio de suas impressões digitais e tatuagens, uma das quais sugeria ligação com uma gangue local. Embora ninguém saiba exatamente o que levou ao assassinato de Gabriela, acredita-se que ela tenha sido brutalmente morta em uma possível retaliação contra uma gangue rival. Se você acha que o cartel foi brutal ao matar Gabriela poucos dias antes de seu aniversário, espere até ouvir o que foi feito com uma líder de cartel no dia do seu casamento. Comandante Azul, putos, arriba Santa Rosa de Lima. Em janeiro de 2020, o casamento de uma líder de cartel chamada Karen Lisbeth Ortiz se transformou em um massacre depois que assassinos do CJNG invadiram o local. Embora todos inicialmente tenham pensado que era apenas um ataque contra pessoas inocentes, mais tarde ficou claro que se tratava de uma vingança brutal. Karen Lisbeth Yepes Ortiz, também conhecida como La Senhora, nasceu em uma família profundamente envolvida no mundo do crime em Guanajuato, no México. Seu irmão, José Antônio Yepes Ortiz, popularmente conhecido como El Marro, era o líder do cartel de Santa Rosa de Lima, ou CSRL, na sigla. Se convirtió en el sucesor de José Antonio Yepes Ortiz, El Marro, después de su captura el pasado 2 de agosto. Essa organização, nomeada em homenagem à cidade natal deles, rapidamente ganhou má fama devido às suas extensas operações de roubo de combustível, tráfico de drogas, extorsão e batalhas violentas contra grupos rivais. Inicialmente, o CSRL estava sob a liderança de David Rogel Figueroa, ou El Güero, antes de José Antônio Yepes Ortiz assumir o controle. Quando El Marro tomou as rédeas, o cartel cresceu rapidamente, voltando sua atenção principalmente para a lucrativa e altamente ilegal atividade de roubo de combustível dos oleodutos da Pemex, uma prática conhecida localmente como huachicoleo. Os lucros substanciais dessa operação permitiram que o CSRL expandisse sua influência, fortalecendo seu domínio sobre a região e se tornando um dos principais cartéis do México. Com essa expansão, era apenas uma questão de tempo até que o CSRL enfrentasse problemas com outros cartéis poderosos. O maior desafio viria do CJNG, que era comandado por Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho. O CJNG não é um cartel com o qual se queira fazer negócios, especialmente sob a liderança de El Mencho, um homem sem alma. Mas Karen e seu irmão estavam confiantes de que poderiam enfrentar o CJNG e vencer. Logo aprenderiam o quanto estavam errados. Essa intensa rivalidade deu início a uma onda de violência que tomou conta de Guanajuato, transformando a região em uma das mais perigosas do México. O CSRL tornou-se conhecido por suas táticas impiedosas, que incluíam sequestros, extorsão e assassinatos brutais e seletivos, mergulhando a região ainda mais em uma crise marcada por derramamento de sangue e medo. Fevereiro de 2019, operadores do Santa Rosa de Lima lançam um ataque mortal contra o cartel CJNG. 2 caminhonetes do cartel CSRL pararam repentinamente em uma estrada de terra deserta, e homens mascarados abriram fogo contra suspeitos de serem associados ao CJNG. O ataque serviu como um aviso e uma demonstração da determinação de El Marro em proteger seu território. No entanto,
o CJNG não era estranho à brutalidade. Assim, apenas alguns meses depois, o CJNG realizou um ataque de vingança. Eles divulgaram imagens de um membro de alto escalão do Santa Rosa de Lima, Adolfo Mendoza Valência, que haviam capturado e amarrado sem camisa a uma cadeira. Sua execução foi rápida, e seu corpo sem vida foi deixado pendurado em um viaduto. Mas isso era apenas o começo, pois a guerra entre esses dois cartéis se tornaria ainda pior e custaria a Karen e seu irmão tudo o que tinham. Janeiro de 2020, Karen estava se casando com outro membro de seu cartel. Tudo parecia um casamento normal, e tudo estava correndo bem. Ela estava no altar, segurando as mãos de seu futuro marido, conhecido no mundo dos cartéis como El Calamardo. Mas aquilo não era apenas uma cerimônia. Era a formação de uma forte aliança em um mundo onde lealdade e sobrevivência são fundamentais. No entanto, sem que a chefe do cartel soubesse, 3 veículos permaneceram escondidos do lado de fora da igreja. Cada um estava cheio de homens armados, usando coletes à prova de balas, marcados com a inconfundível sigla do Cártel Jalisco Nueva Generación. Eles não estavam ali como convidados, mas como agentes da morte, sob as ordens do próprio Nêmesio, El Mencho, o Ceguera Cervantes. Quando o padre se preparava para pronunciar Karen e El Calamardo como marido e mulher, o silêncio foi quebrado por tiros que irromperam na parte de trás da igreja. Karen mal teve tempo de registrar o que estava acontecendo quando os atiradores pegaram seu marido ao seu lado. Pouco depois, o caos se instalou com tiros contínuos, fazendo os convidados do casamento correrem em busca de abrigo. Infelizmente, um transeunte, um jovem de 18 anos em sua motocicleta, foi pego no fogo cruzado do lado de fora e foi atingido pelas balas. Seu amigo e um passageiro também foram encontrados nas proximidades com ferimentos de bala. Os atiradores acertaram seu alvo, enquanto Karen também foi baleada e morreu no local. Sua morte foi uma mensagem enviada diretamente para seu irmão El Marro, cujos paradeiros na época permanecem um mistério. Alguns relatos sugeriram que ele estava presente, mas disfarçado na multidão. Os atiradores do CJNG deixaram a igreja com o marido de Karen, El Calamardo, e outro homem desconhecido. No entanto, a morte de Karen foi apenas o começo da queda do cartel CSRL. Em 2 de agosto de 2020, as autoridades mexicanas capturaram José Antônio Yepes Ortiz em uma dramática operação em Juventino Rosas, Guanajuato. A operação, que envolveu forças federais e estaduais, também resultou no resgate de uma empresária sequestrada que estava sendo mantida para resgate. A prisão de El Marro marcaria o fim de uma era em Guanajuato, mas não seria o fim da violência do cartel neste estado mexicano.